Você está prestes a ouvir algo que pode mudar para sempre a forma como você vê a si mesmo. Algo que talvez esteja escondido nas profundezas do seu ser. Algo que começou muito antes de você nascer, muito antes de qualquer memória. Antes mesmo do seu primeiro suspiro, havia uma voz. Uma voz silenciosa, mas absoluta. Uma voz que sussurrava o seu verdadeiro nome. Não aquele que o mundo lhe daria, mas aquele que ecoava na eternidade, como um segredo guardado pela própria existência. Essa voz pertence ao que os antigos mestres chamavam de eu superior, aquela centelha de consciência que não nasce nem morre, aquela parte de você que observa, que sente, que sabe sem precisar aprender. O guardião silencioso da sua essência, daquilo que jamais poderá ser tirado de você. Muitos passam a vida inteira sem ouvir essa voz. Seguem sons do mundo, regras, expectativas, medos, obrigações. Mas o eu superior sempre permanece lá, silencioso, paciente, aguardando o momento certo para ser reconhecido. Imagine, por um instante, que antes do seu nascimento, você estava em um estado de consciência pura. Não havia tempo nem espaço. Apenas você, a totalidade e uma clareza infinita. Uma sensação de perfeição que não podia ser descrita com palavras. E nessa clareza havia um chamado, uma direção sutil e firme. Venha, experimente, mas nunca se esqueça de mim. Essa era a promessa do eu superior. Quando nascemos, o mundo nos recebe com cores, sons, toques e cheiros. Mas também nos envolve em camadas de condicionamentos, crenças e expectativas externas. Os sussurros do eu superior começam a se perder no ruído da vida, nas exigências, nos medos, nas distrações. Alguns sentem uma saudade inexplicável, como se algo dentro de si tivesse sido deixado para trás. Outros têm sonhos que parecem mais reais que a própria vida desperta. E há aqueles que carregam uma inquietude constante, uma sensação de que algo mais, algo maior, os espera além do que podem tocar ou ver. Essa inquietação não é coincidência. É o eu superior lembrando: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou chamando. Mesmo que você tenha esquecido, mesmo que tenha se afastado, eu continuo presente. Mas como ouvir essa voz em meio a tanto barulho? O primeiro passo é o silêncio. Não apenas o silêncio externo, mas o silêncio interno. Respire fundo, sinta o seu corpo, observe seus pensamentos, mas não se prenda a eles. Permita que o fluxo da mente se acalme, como a superfície de um lago após a tempestade. E então, ouça. Não com os ouvidos, mas com a consciência profunda. A voz do eu superior não exige palavras. Ela se manifesta como intuição, como certeza, como um brilho que ilumina de dentro para fora, suave, mas impossível de ignorar. Muitos filósofos e mestres falaram sobre esse encontro. Plutarco dizia que antes de nascer, a alma ouve o plano da vida que irá experienciar. Platão afirmava que a alma carrega lembranças de um mundo eterno, onde nada se perde, onde tudo tem sentido. E os ensinamentos da gnose chamam isso de despertar para o eu divino. Mas para reconhecer essa voz, precisamos primeiro reconhecer o que não é real. Tudo o que o mundo ensina sobre quem você é, rótulos, títulos, posses, aparências, são sombras. O eu superior não se importa com elas. Ele apenas quer que você se lembre. Você é um reflexo do infinito. Embora temporário neste corpo, você é eterno em essência, indestrutível em espírito. Há histórias de mestres que ainda crianças respondiam de maneira estranha à vida. Sentiam um mundo de forma intensa, mas não se encaixavam. Muitos chamaram isso de sensibilidade, outros de excentricidade. Na verdade, era o eu superior tentando se manifestar através da criança, revelando que a essência não conhece as limitações do mundo. Se você olhar para sua própria vida, verá sinais semelhantes.
Momentos em que soube algo sem aprender, sentiu algo sem motivo ou simplesmente não se conformou com o que todos aceitavam. Esses são ecos do eu superior, chamadas silenciosas para que você se lembre de si mesmo. O que virá a seguir é profundo e transformador. Você não precisa se tornar outra pessoa para ouvir essa voz. Você apenas precisa se lembrar de quem você já é. O eu superior nunca se foi. Você apenas se afastou de si mesmo, encoberto por medos e distrações. A boa notícia é que nunca é tarde. Cada respiração consciente, cada momento de presença aproxima você dessa voz. Cada instante em que escolhe observar em vez de reagir, você escuta mais claramente. E quando a voz se torna audível, mesmo que silenciosa, algo profundo acontece. As decisões deixam de ser apenas escolhas externas. O caminho da vida se torna mais alinhado com quem você realmente é. O medo perde o controle. O coração se abre para uma confiança incondicional, que não depende de nada fora de você. Imagine que toda a sua vida até agora tenha sido como caminhar por um labirinto. E de repente você encontra uma luz no centro, uma clareza que ilumina todos os caminhos confusos. Essa luz é o eu superior. Não é algo a ser conquistado, é algo a ser lembrado, redescoberto a cada instante. A lembrança pode surgir de formas inesperadas. Um encontro com alguém que desperta algo dentro de você. Um livro que toca profundamente sua alma. Um momento de silêncio no qual você sente que tudo faz sentido. Cada experiência é um chamado do eu superior. E cada resistência, cada dúvida, é apenas o ego tentando manter você no escuro. Mas o que acontece quando finalmente atendemos a esse chamado? Quando escolhemos ouvir e seguir a voz que nos conheceu antes mesmo de nascermos. Tudo muda. O mundo externo continua o mesmo, mas você se torna diferente. Percebe que desafios não são punições, mas lições. Que o sofrimento não é vazio, mas um guia para despertar. Que cada encontro e cada perda carregam a assinatura do divino. Mais profundamente ainda, você percebe que nunca está sozinho. Essa voz do eu superior não é um capricho, é uma presença eterna. Um lembrete constante de que você pertence à eternidade, mesmo vivendo no tempo. A gnose nos ensina: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Não é apenas uma frase, é um convite para voltar ao ponto de origem da própria consciência. Para redescobrir que tudo o que você procura fora já existe dentro de você. Ao ouvir essa voz, você começa a transformar-se silenciosamente. Não por força, não por desejo, mas por alinhamento. O eu superior não impõe nada. Ele apenas revela o que você sempre foi, um reflexo do infinito, puro e eterno. Se você se permitir ouvir, descobrirá que a voz que te chamou antes do nascimento sempre esteve com você. Que o caminho que você percorre não é solitário, mas guiado. Que o despertar não é um destino, mas a lembrança do que você sempre foi. E ao final, a pergunta que fica é profunda. Você vai responder a esse chamado? Você vai permitir que o eu superior conduza sua vida, mesmo que silenciosamente, mesmo que de maneira inesperada? Porque no fim, a vida é apenas um reflexo do que já está dentro de você. Ouvir a voz que te chamou antes do nascimento é lembrar que você nunca deixou de ser inteiro. Respire fundo mais uma vez. Sinta essa presença dentro de você. Permita que ela guie seus pensamentos, suas escolhas, seu coração. E lembre-se, você não precisa criar nada novo. O eu superior já existe, esperando que você apenas se lembre.